período de fechamento das escolas por causa da pandemia, além do prejuízo ao aprendizado das crianças, pode ter levado também mais crianças e adolescentes a serem expostos à violência e ao estresse mental e emocional. Em 2020, as denúncias de violência aumentaram em todo o país. Projeções apontam um aumento de até 32% da violência contra crianças e adolescentes durante a pandemia, apesar de esses dados não serem totalmente computados, né? Uma projeção. Nós vamos conversar hoje com Itamar Gonçalves, gerente de advocacia da Childhood Brasil, sobre como as escolas podem se preparar para receber as crianças que podem ter sido vítimas de violência no momento da reabertura. Olá, Itamar, seja bem-vindo, muito obrigada por vir aqui ao Cidadania. Conta, a gente não, esses dados, na verdade, são uma projeção, né? Não existem assim, dados totalmente certos sobre esse aumento da violência contra crianças e adolescentes, mas é bastante provável, né? Bastante certo que eles tenham acontecido, né? Olá, Roberta, obrigado, é um prazer estar com vocês. Estar com esse público e falar de um tema tão delicado e tão importante para todos nós, né? Todos nós sabemos que crianças e adolescentes têm direito à proteção integral nesse seu período de desenvolvimento até atingir a fase adulta. E realmente você traz uma questão que nos importa bastante e que é bastante delicada, que é a produção dos indicadores, a produção dos dados, até para a gente poder pensar políticas, né? E fazer a incidência, cobrar dos governantes, né? Em todas as esferas para que atuem com prevenção à violência, especialmente a violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, nós conseguimos, Roberto, olha que notícia bacana, né? No sentido de produzir esses dados, nós apoiamos uma pesquisa produzida pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. Essa pesquisa, ela revela exatamente a situação das crianças. Então, o que nós identificamos nesse período, né, consultando a rede de proteção, que é o pessoal da saúde, da assistência social, da educação, né, que é classificada aí como a rede protetiva de crianças e adolescentes. Nessa pesquisa, nós descobrimos, né, um dos principais itens é que a severidade da violência que as crianças estão sofrendo, né, ela aumentou, né, ou seja, as violências estão sendo mais severas, né, e aí um indicativo que nós temos é pelo tempo de convivência dessa criança em casa, o fato do isolamento social, né? Provavelmente o estresse que essa família está tendo ali na sua convivência cotidiana, né? Então essa é uma hipótese que essa pesquisa nos traz. Por outro lado, ela também traz um aumento, Roberta, daquelas crianças que conseguem fazer o ensino à distância, né? O aumento de tempo de uso de navegação na internet e também, ao mesmo tempo, exposto também a outras situações de risco. Né? Nós já sabíamos, né, que existia essa possibilidade, mas essa pesquisa ela vai tratar disso, né? Ela vai desnudar essa hipótese que nós tínhamos, que é, usando mais internet, nem sempre ela fica sobre o controle, né? Ou seja, navegando por sites que são seguros, e muitas vezes essas crianças estão acessando conteúdos que não são apropriados à idade das crianças, né? Um dado que nos chamou a atenção na pesquisa foi o aumento, e aí sim, da exploração sexual. A diferença do abuso e da exploração é que o abuso ele acontece, né, por uma pessoa conhecida dessa criança, na maioria dos casos, dentro da sua própria casa ou do espaço conhecido e habitado e de convivência da família, né? Pode ser a casa de um vizinho, pode ser um espaço comunitário, etc. Mas a exploração sexual, ela sempre é uma troca comercial, né? Nem sempre em dinheiro, pode ser por dinheiro, mas pode ser por gênero
gêneros alimentícios, por exemplo. Então, o que os pesquisadores, esses professores que coordenaram a pesquisa estão inferindo é que pode ser um aumento também da falta de alimentos nos lares, né? Pode estar relacionado aí a essa tendência, né, de um aumento do desemprego, né? Muitos dos serviços, né, prestados por esses pais, por essas mães, né, por esses responsáveis por criança, deixaram de existir, né, para uma parte da população. Então, é uma preocupação que nós temos, né, porque muitas vezes a criança ela está sendo levada para trocar, né, o sexo por um gênero alimentício, inclusive por dinheiro, né, e pode ser inclusive agenciado pela própria família, né, porque quando a gente fala disso parece que é você tem todo o crime organizado, né, essa rede que organiza tudo isso, né, mas em algumas situações está se constatando, né, que a família, inclusive, está participando dessa ação, né, portanto, desprotegendo crianças e adolescentes, Roberta. Agora, tem uma questão que é a sobrevivência, né, Roberta? A fome, ela é cruel, né, então, muitas vezes, de fato, ele faz também com a conivência das pessoas que deveriam protegê-las. Não que isso seja uma norma, né, o que eu estou dizendo é o que apontou a pesquisa e que acontece, né, tem famílias que, de fato, não têm o que comer, mas continuam sendo protetivas com suas crianças e adolescentes. Então, não é uma regra, mas são situações por qual a nossa infância, a infância brasileira está passando. Agora, e o papel da escola? Assim, tradicionalmente a escola é sempre um lugar onde se detectam essas coisas, né? Essas violências, tanto sexuais como violências física, violência emocional, todos os tipos de violência, né? Assim, os professores, mesmo quando não são treinados, eles já são acostumados a lidar com criança, muitas vezes eles já têm esse olhar de perceber, né? Assim, né, assim, qual é a falta que está fazendo nesse um ano sem escola? Muita coisa deixou de ser percebida e vista, né, em questão de violência contra as crianças. Excelente, Roberta. O que essa pesquisa também comprovou foi que os educadores, eles têm um papel de revelar, de notificar, de denunciar a violência que as crianças sofrem, né? Então, assim, antes do isolamento social, dessa pandemia viral, nós tínhamos uma incidência, né, muito grande, a participação de professores muito grande fazendo essas denúncias. Talvez sejam os que mais denunciam depois dos conselheiros tutelares, né? E denunciam para esses órgãos, Conselho Tutelar, a Rede de Proteção à Criança e Adolescente, cada município tem uma formação, mas o Conselho Tutelar, de fato, tem que ser informado em todos os casos, né? Então, o que se percebeu é que esses profissionais da educação, eles têm um papel extremamente estratégico e relevante em fazer essa denúncia, né, para as autoridades, para que essa criança saia dessa situação de violência pelo qual ela está passando. Muito bem lembrado por você, física e a própria violência sexual, né? A física, inclusive, a gente falou, ela foi a que mais apareceu nesse período, né? E com os casos mais severos, né? Então, deixou de ser um chinelo, mas passou a ser um bracinho quebrado, uma perna quebrada, queimaduras pelo corpo, etc., com marcas e vergões. Então, é isso que se constatou no atendimento na saúde, por exemplo, na rede de proteção. Mas o papel da escola, nesse período, né, de isolamento social, diminuiu muito a denúncia, porque esses professores, eles não têm um contato presencial e não conseguem ter essa interface com a criança nesse ensino à distância, né? Então, o que se percebeu é que praticamente a educação nesse período ela não denunciou, né? E aí os profissionais da educação dizem que, de fato, essa situação nova, né, e tem um aprendizado todos, né, nosso, né, digamos assim, os profissionais que atuam nessa área, de como lidar com essa situação, e eu acabo não acessando todas as crianças e adolescentes, e muitas vezes ela está dentro de casa, então provavelmente eu tenho um adulto também que está próximo, né? Então muitas vezes esse agressor está do lado dela, então como fazer essa denúncia, né? E olha só que interessante, né? A gente, num trabalho em conjunto com o Unicef e o próprio Ministério da Mulher, está se trabalhando, a gente já buscava há muitos anos ter um aplicativo para que a criança pudesse buscar ajuda,
ajuda, né? E esse aplicativo ele está ficando pronto. A criança vai poder se relacionar, conversar, inclusive fazer a denúncia. Mas se ela, né, a gente tem hoje nos adolescentes, por exemplo, a situação de tentativas de suicídio ou de automutilação é enorme no nosso país, e é uma situação que não está só no Brasil, ela é mundial, né, por conta de jogos, de desafios que são colocados e por conta, inclusive, da depressão, a depressão profunda que essa geração vem vivenciando aí no seu cotidiano, né? Então, esse aplicativo ele é um canal. Agora, o profissional de educação ele tem um papel muito estratégico, né? Então, não só nesse período de isolamento social e que a gente promova esses canais para que possa se fazer a denúncia. E aí, quando a gente fala de educação sexual, né, que a escola tem um papel extremamente estratégico nessa formação, né, a gente não está falando, Roberta, somente da genitalidade, né? Muitas vezes as pessoas ficam assustadas com esse tema. Como é que eu vou trabalhar isso na escola? Mais uma disciplina? Não, dá para ele fazer dentro da programação deles, né, dentro das atividades. Desculpa, e englobando nas disciplinas já da escola, né? Então, e para nós ela é extremamente estratégica, né? O que eu estou dizendo com isso, né? Eu estou dizendo o seguinte, que a escola ela tem um papel na educação sexual de crianças e adolescentes, que a família tem um papel na educação sexual e que a própria comunidade tem um papel aí na proteção de crianças e adolescentes, né? Como é que a gente traduz isso? Então, nos primeiros anos de vida, você pode trabalhar com a criança, né? Quais são as partes íntimas do seu corpo, como é que ela nomina isso, porque quando é feita a denúncia, né, muitas vezes ela não sabe, né, essa denúncia não é feita porque ela não sabe nem nomear as partes do seu corpo, né, um toque, por exemplo, do sim e do não, né, um toque bom, um toque acolhedor, um abraço, né, de afeto, etc., um abraço que pode levar a uma ação sexualizada, por exemplo, por parte de um adulto em relação a uma criança, né? Após os 5 anos, né, você poder trabalhar com a criança situações de riscos, né? Quais são os momentos de risco e com quem ela pode pedir ajuda, né? Qual é o adulto de referência, né? E a abertura que ela tem para falar desse constrangimento que ela está se sentindo ao ser tocada por um outro adulto, né? E depois dos 8 anos, né, as regras mesmo e as condutas sexuais que aquela família tem, de acordo com a sua orientação, né, com as suas convicções, né, religiosas ou não, né, mas estabelecer isso é o cuidar, esse é o papel que todos nós, né, principalmente pais, mães, avós, tios, né, temos em relação às nossas crianças. Então, a escola ela tem esse papel, né? Até porque não é facultativo, né? Tem uma lei, não sei se vocês conhecem, mas até então uma criança que sofria violência sexual, ela era levada para um tribunal de justiça e ela tinha que falar na frente do agressor dela as violências que ela sofreu, né? E muitas vezes, então isso resultava, Roberta, numa incidência baixíssima de responsabilização desses adultos, né? Não preciso dizer aqui o porquê, né? E nós, da Childhood Brasil, nós somos coautores de uma lei, né, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, onde nós trazemos a escuta protegida de cada uma das crianças. Mas essa escuta, ela não é só no momento da justiça, ela também no momento em que ela chega na escola. Então, quando você me pergunta o papel da escola, nessa lei ela está dizendo o seguinte, que na escola, né, você tem que acolher essa criança quando ela tem que falar, mas você não precisa deste detalhamento, né? Porque se ela procurou um professor ou um funcionário da escola, é porque ela confiou, né, e ela está em sofrimento, né? E o papel da escola é tirar essa criança desse sofrimento, né? Obviamente, né, quando a gente fala que nesses espaços, na saúde, na escola, vai acontecer a escuta especializada, né? E essa escuta especializada não é para mim compartilhar com meu amigo, olha, aquela criança, olha, coitadinha, né? Ou vem no meu colo, ou eu vou te proteger, né? Mas você tem que ser muito sincero, né? E dizer, inclusive, quais são os passos, né? Que ao comunicar isso a você,
né, profissional, você vai ter que encaminhar, você vai ter que comunicar ao Conselho Tutelar, você vai ter que comunicar às autoridades, né, para que ela saia dessa violência, né, sem prometer, porque você não sabe qual o desfecho e como é que está a organização do município onde ela mora, onde ela convive, né, mas é basicamente esse o papel da escola, né, e mais, né, é um papel também de formar esses profissionais, porque as crianças, elas dizem, né, quando elas estão sofrendo violência, seja violência física, violência sexual, elas vão dizer, né, através do seu corpo, muitas vezes não é através da fala, né, mas uma criança que aparece com uma doença sexualmente transmissível, alguma coisa aconteceu, né, porque ela não tem idade para isso, né, ou que envolve brincadeiras com seus amigos, seja no espaço escolar, né, quando está convivendo, né, presencialmente com seus pares, ela pode desenvolver também ações que não condizem com a idade dessa criança, né? E esses são indicadores que esses profissionais têm que estar atentos, né? A própria assiduidade à escola, né? O desleixo com o seu corpo, enfim, isso tudo está dizendo que algo está acontecendo com essa criança, não necessariamente a violência sexual ou a violência física, né? Mas ela está falando para nós profissionais que algo não está certo com ela, né? Que, portanto, precisa ser olhado, né? Então, na dúvida, a gente sempre diz, Roberta, que denuncie, né? Porque quem vai apurar, quem vai investigar não é o educador, não são os profissionais da saúde, né? Eles não estão lá para produzir provas, eles estão para atender essa criança, para acolher essa criança, né, com o cuidado que tem que ser nessa fase tão especial da nossa vida, para que ela consiga chegar à vida adulta, né, e se de fato ela estiver sofrendo uma violência, essa violência seja cessada, seja interrompida, né, e que cause menos prejuízo, né, porque o prejuízo já está dado, né, todo mundo que passa por violência sabe disso, mas que ela consiga, de fato, ser protegida para ingressar de forma plena na sua vida adulta. E a questão sexual passa por isso, né? Uma educação sexual, ela diz respeito... Eu sempre faço uma comparação, né? Para quem tem filho, eu tenho filho, e hoje já ingressou no mundo adulto, mas quando era pequeno, a gente tomava cuidado com o fogão quente, né? Com a panela com o cabo para fora, né? Ou quando você sai com essa criança na rua, você fala, bom, aqui é o sinal, né, a sinaleira, quando ela estiver verde nós podemos atravessar, quando está vermelha nós temos que esperar. Então são regras básicas, né? E a educação sexual é exatamente isso, né? O toque, né? Você não precisa ser tocado se você não deseja, né? Às vezes vem né, ter muito adulto na família que vem, aperta a bochecha da criança, e às vezes a criança não gosta disso, né? Então ela tem que poder expressar e dizer, olha, eu não gosto de ser tratada dessa forma, né? Agora, ela só vai falar isso se ela tiver essa possibilidade de dizer não, né? E ela tem que saber que ela pode dizer não para um toque que não é um toque desejado. Por isso que eu insisto que a questão da educação, né, ela é global, né? Ela é de todas as áreas, mas a escola ela tem um papel estratégico, tanto na prevenção secundária, portanto, se a criança estiver sofrendo uma violência, esse profissional, né, que tem essa suspeita poder fazer essa revelação, a denúncia, e não precisa investigar com a criança, basta ele comunicar que os órgãos próprios para isso, né, o próprio Conselho Tutelar, né, que pode pedir uma medida protetiva para as crianças de qualquer classe, né? E é bom a gente saber que as crianças também da classe A e classe B, né, ou seja, de ricos e pobres, né, sofrem violência sexual, né? E o que é cruel, né, Roberta? Muitas vezes a violência sexual ela não ocorre uma vez, não, né? Nas famílias abusadoras são anos a fios, né? Então você, como profissional da escola, né, cessar essa violência, você está fazendo, né, não só um ato de solidariedade, digamos assim, mas você tem um papel muito estratégico, né, na vida dessa criança, né? A coalizão brasileira pelo fim das violências contra crianças e adolescentes, preparou um guia exatamente para orientar as escolas no momento da reabertura depois da pandemia, para
apoiar e justamente acolher essas crianças, sabe, né, saber ouvir, saber identificar essas violências que podem ter acontecido aí durante esse período de isolamento. Esse guia, inclusive, ele está disponível, a gente tem, vamos botar aí na tela o endereço, né, na Coalizão Brasileira sem acento, .org.br, ele está disponível para ser baixado, né, para os educadores, as pessoas das escolas conhecerem, inclusive é até interessante para as famílias também, mesmo quem não é de escolas pode também ver, são boas dicas. Conta um pouco para a gente sobre esse guia. Olha, o guia ele nasce na perspectiva de que exatamente nós não temos esses dados, mas a gente imagina o seguinte, que a volta às aulas, né, nesse contato presencial, você vai ter uma demanda em que está reprimida, né? A criança não tinha um canal para falar, para se expressar. Então, é exatamente para que esses educadores, né, os profissionais, os adultos que se relacionam com a criança, tenha a possibilidade de fazer uma escuta, mas uma escuta sincera, honesta e que não seja novamente revitimizando as nossas crianças, né? E quais são os encaminhamentos que eles têm que dar. Basicamente, os encaminhamentos são aqueles que eu falei, né? Ela vai, na verdade, acolher essa criança, vai fazer essa escuta especializada, sem provocar, deixar ela fazer a narrativa e não vai fazer falsas promessas, porque senão ela vai se sentir traída novamente. Ele não está ali para resolver, digamos assim, a situação ou reprimir o agressor, etc., né? Mas ela tem que dizer que ela vai encaminhar essa situação às autoridades e que no sentido de que ela seja protegida, né? E aí nesse guia tem todos os indicadores do que são essas violências, né? E de como abordar e trabalhar essas questões, né? Todas das violências contra as crianças, né? Ele como profissional, né? Mas boa lembrança é o material que também pode e deve ser acessado pelas famílias, né? Pelas pessoas que convivem ali diariamente com crianças e adolescentes, né? Além desse material, Roberta, se você me permite, tem também o nosso site da Childhood Brasil. Nós fizemos diversos materiais voltados para os profissionais que atendem diretamente crianças e adolescentes e, além disso, tem materiais voltados para as famílias também. Quando a gente fala de violência sexual, só para se ter uma ideia, a cada 15 minutos uma criança ou adolescente é vítima de violência sexual no nosso país. Eu estou falando só da violência sexual. Se nós somarmos a violência física, então esse número ele explode, né? Talvez a gente tenha que contabilizar por segundos, né? Porque ainda se tem a noção de que as crianças elas são meros objetos, né? São sujeitos que não têm direitos, né? Mas que se confunde muito, né? A questão da autoridade adulta, né? Em relação ao corpo, né? E aos desejos de crianças e adolescentes. Esses não têm direito a ter integridade física, não têm direito a ter desejos, né? Não têm direito a uma fala e a voz, né? Nos espaços que ela convive. Então, esse é um grande desafio. Eu diria que é um desafio da nossa geração, da nossa cultura, né? Uma mudança de cultura, né? Exatamente isso. Porque quando a gente vai para a questão sexual, Roberta, a gente cresce, né? Eu sou de uma geração que não teve educação sexual. Tudo que você vai aprender era no contato com os meus pares, né? E quando a gente estudava a sexualidade na escola, era no viés da reprodução, né? Os aparelhos reprodutivos e ponto, né? Então, e aí, como é que eu posso me proteger se eu não tenho acesso a essa informação, né? E a informação é tudo, né? Inclusive nessa questão das violências, né? Para todas as violências. A criança tem que saber que ela tem o direito de ter a sua integridade física, de não sofrer, né, tortura, de não sofrer, né? Tem casos aí recentes, né? Não sei se vocês lembram, de uma criança que ficava no latão, né? Porque ele era extremamente hiperativo, né? E aí era confinado pelos adultos que cuidavam dele nesse latão, né? Então, e assim vai, né? Você pega quando eu estou trazendo essa questão por exemplo, da internet, nesse tempo de internet, né? Que também é um perigo, né? Muitas vezes a criança é exposta a situações, né? De material pornográfico, por exemplo, que não é
para a idade dela, né? E ela aprende que é dessa forma, né? E aí essa geração, ela aprende, né, que, por exemplo, a mulher é um objeto, né? Eu sou extremamente solidário, eu acho que ser mulher nesse mundo, né, é um grande desafio, né? Porque nós também temos informações através de pesquisa que a cada 10 meninas, né, 7 vão chegar à vida adulta tendo passado por algum tipo de violência. E quando eu falo violência sexual, essa violência, ela não necessariamente tem que ter contato, Roberta. Muitas vezes, né, as frases, né, um telefonema erótico, a exposição de imagens, voyeurismo, tudo isso, né, que não tem contato direto com as crianças, né, está previsto, né, como estupro de vulnerável, inclusive, né, é um abuso sexual que é cometido. Então, olha, assim, a gente tem um grande desafio, né? É por isso que a escola tem um papel tão estratégico, né? Porque passa por uma mudança cultural, né? Ela passa por a gente vai ter que reinventar a nossa masculinidade, né? Isso globalmente, não só no nosso país. É óbvio que alguns países avançaram muito mais, né? Eles têm programas, né? Uma coisa que nós não temos, eles têm programas de prevenção a violências contra as crianças e adolescentes. E aí o programa, quando eu falo programa de prevenção, é algo de Estado, né? Algo que é maior, não adianta ser uma ação, uma campanha, né? Não é só uma campanha dizendo não cometa violência, né? Mas é dentro de uma perspectiva de formação, de educação. Por isso a escola ela é tão estratégica, não só em acolher essas denúncias e encaminhar nesse momento de pandemia e pós-pandemia, mas também na formação desses cidadãos, né, e cidadãs brasileiras. Itamar, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Esse assunto, apesar de sofrido, é extenso e é muito importante, mas ficam aí as sugestões para quem nos assiste, aí o site da Coalizão Brasileira, do guia, a gente bota aí mais uma vez, coalizãobrasileira.org.br, tem inclusive no final, tem uma página só de referências externas, tem também a childhood.org.br, que também tem muitas referências para as pessoas se informarem mais. Eu agradeço a você pela participação aqui no Cidadania, parabéns por essa luta aí, agradeço aí em nome das crianças que têm todo o direito de uma vida sem violência. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível no site da TV Senado e também no canal da TV Senado no YouTube. Se você tiver alguma sugestão ou comentário, entre em contato através da Ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania!